Bom dia a todos, a paz seja convosco. Passando para deixar aquela mensagem de edificação, conforme o combinado, a gente iria tratar de assuntos que ainda causam muita dúvida no meio cristão, pelo fato de terem muitas linhas de interpretação. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre as línguas estranhas. Já ouvimos falar por muitos que são idiomas que foram derramados ali. Ouvimos falar também que são línguas sem sentidos, língua dos anjos, E o que realmente a Bíblia fala, Eu quero aqui citar o livro de Atos, que fala sobre está acontecendo o dia de Pentecostes. E no dia que aconteceu o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor, conforme relata o livro. E a gente vai observar ali que por volta das 9 horas da manhã, falando, de acordo com o nosso horário, eles estavam ali e a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios, foram línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, conforme a Bíblia fala. Agora o que eu quero observar aqui, que a partir do versículo 7, a gente vai ver que vai passando pessoas ali, digamos que estrangeiras, E então elas vão passando na frente do cenáculo e observam que eles estão falando nas suas línguas maternas, Eu passando elamitas, edomitas, Eu passando pessoal da Ponto, Frígia, Ásia, vários lugares ali. É como se eu estivesse falando em brasileiro e fosse passando italiano, chinês, japonês. As pessoas, um brasileiro está falando na nossa língua as grandiosidades de Deus. Então era mais ou menos isso que está acontecendo ali. Então o que eu entendo? Que ali, naquele momento, o povo de Deus estava sendo capacitado para o evangelismo, que agora eles não iam falar somente em Jerusalém da salvação, agora ia se expandir para as outras pessoas que falavam outras línguas. E aí é o que a gente entende a respeito dessa passagem. Agora você pergunta para mim, você está dizendo então que somente eram idiomas? Não estou afirmando isso. Por quê? Porque a gente vai ver também que em 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia vem falar sobre o dom de profecia ser superior ao dom de línguas. E o que diz lá, a partir do verso 1? Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e o Espírito fala de mistérios. Então vamos aqui observar isso. Se fosse somente os idiomas estrangeiros que foram derramados sobre eles ali, então a gente iria edificar também os homens. Quando eu oro em línguas estranhas, os homens iriam entender facilmente e as pessoas seriam edificadas juntamente comigo. Mas a Bíblia vem me ensinar aqui a respeito de falar em línguas, eu estou falando a Deus, não somente aos homens, como eu falei ainda há pouco, da primeira hipótese de ser ali a capacidade da igreja falar com outras pessoas de outros idiomas, mas também em mistérios. Ela fala aqui orando a Deus. Não, então digamos que a pessoa está orando na sua casa e aí de repente ela é tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, eu quero aqui deixar bem claro para você, o Espírito Santo ele não toma a tua mente, a tua consciência, ele não te deixa inconsciente, não. Ele te toma, eu estou falando assim de maneira como aconteceu lá com os profetas, que Saul chegou no meio lá e aí foi tomado por eles e aí também começou a profetizar juntamente no meio deles. Foi o que aconteceu. Então a gente, quando nós estamos orando a Deus, chega um momento de êxtase da nossa oração que a gente começa a falar em línguas, E aí, só que a Bíblia vem ensinar para a gente pedir o dom de interpretação para o Senhor. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, conforme está escrito na carta de Paulo aos Coríntios. Mas o meu entendimento fica infrutífero, ou seja, eu tenho que orar a Deus para pedir a interpretação, para que eu entenda o que o Espírito está fazendo por meio de mim. Porque a Bíblia ensina, no capítulo 8 de Romanos, versículo 26, que o Espírito intercede por mim
segundo a vontade de Deus, ou seja, é em mim, o Espírito Santo agindo em mim, segundo a vontade de Deus. Tá certo? Então vamos entender isso aqui, que também não é só simplesmente o fato da pessoa achar que vai abrir a boca agora e começar a falar um monte de coisa inanimada que não está entendendo, que já também já está cheio do Espírito Santo. Né? Porque a gente sabe que no meio da igreja, João ele alerta lá nas suas cartas que o espírito do inimigo, o espírito do homem e o espírito de Deus profetizam dentro da igreja. E a gente tem que discernir. Porque o Espírito Santo ele vai agir, amados, conforme seja para edificar a igreja. O Espírito Santo não é de confusão. O Espírito Santo é decente. O Espírito Santo vai usar para trazer edificação para a igreja. E por isso mesmo a intenção de Paulo escrever essa carta aqui, porque a vontade que Paulo tinha era que eles procurassem o dom de profetizar, para que a igreja do Senhor fosse edificada. E não ficarem falando aí línguas estranhas sem necessidade. Tá certo? Só que a gente tem que observar também que lá no finalzinho, Paulo ele vai falar, né? Mais precisamente lá no versículo 40 desse mesmo capítulo, que, ou melhor, no versículo 39, ele fala assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Ou seja, então não tem necessidade de proibir. Agora também eu devo entender que não tem necessidade de, no momento que eu estou pregando ali, eu falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. É interessante também que ele, aqui no versículo 23, ele vai falar assim: se toda a igreja se congregar num só lugar e de repente todo mundo começar a falar em línguas e entrar algum indoto lá e olhar essa situação, o que vão pensar? Que vocês são loucos. Agora, se eles entrarem lá um indoto e vocês todos estão profetizando no caso é trazendo edificação sobre a igreja. A Bíblia fala que ele será convencido, dará glória a Deus por causa que ele está vendo Deus no meio do seu povo. Então quando o Espírito Santo usa a igreja, amados, é para edificação da própria igreja. E devo aqui mais uma vez ressaltar que não é para proibir ninguém falar em línguas, tá certo? Mas eu devo pensar comigo mesmo: será que o que eu estou fazendo agora está trazendo edificação sobre a igreja do Senhor? Então se não tiver, eu tenho que repensar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar conhecer as Sagradas Escrituras, orar ao Senhor para que o Senhor abra o meu entendimento, e aí a revelação da palavra venha a mim, e assim eu venha trazer edificação sobre a igreja. É o que ensina a palavra de Deus. Então, amados, eu quero aqui concluir que existe sim o dom de línguas estranhas, que em espírito fala mistérios, não fala aos homens, mas fala a Deus. Mas também eu quero aqui ressaltar que não é somente isso, falar coisas que você não entende, aí ninguém também que está te ouvindo entende. Mas também é o dom da interpretação das línguas estrangeiras, né? Da capacidade de você sair daqui, digamos, de Belém, onde eu moro, no caso, do Brasil, e for lá para a China, evangelizar alguém, e lá no momento que o Espírito Santo te usar e derramar sobre você o dom para que você venha evangelizar aquelas pessoas ali. Também é o dom do Espírito Santo quando fala aqui a respeito das línguas, tá certo? Então, eu espero que eu tenha te ajudado aí, trazido edificação para a tua vida. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo esteja sobre o teu lar, em nome de Jesus. Até a próxima, né? Você que gostou, compartilha, né? Deus te abençoe, em nome de Jesus.